O Lordão lá, você é famoso lá, hein, Lordão? Não, eu tenho um canal grande lá, de 1,5 milhão de inscritos. Eles não conseguem nem falar o nome dele. A gente tava falando de dificuldades linguísticas lá. Como é que você é chamado? Uncle V. Eles não conseguem falar vinheteiro, não pronuncia. Não sai. Mas o Anco, de onde vem o Anco? Uncle V é o menino que toca o canal lá pra mim, que criou... Biribiri. Criou esse personagem. Mas uma coisa muito triste da China... é a comida chinesa. Eu achava que a comida chinesa ia ser igual as que a gente come aqui. Putz, que era eu gostava da... Você gostava dos patos lá? Pato laqueado? Pois é. Eu tive que manobrar. Tive que manobrar onde que é o lugar... Mas assim, eu gosto de comida chinesa. Eu gosto. Não sou avesso, não. Eu gosto da coisa frita. Eu gosto da coisa mais pesada. Mas eu concordo. Lá... é difícil. Você tem que garimpar. Você, por ser da família real, você recebe convites? Vem conhecer um restaurante 3 estrelas Michelin, alguma coisa assim? Não? Eu não tenho eu só tenho recebido o ônus de ser da família. O bônus, que é esse tipo de convite, eu não recebo, não. Vem aqui me visitar em Maiorca. Olha, aqui vai ter um iate aqui parado. Vamos fazer uma festa. Que a gente imagina isso, né? Não é o que você imagina da família? Eu imaginava que era presentes todo dia, uma pilha de presentes. É um boxing incrível. Uns flamingos, um cara te presenteia com uns flamingos. Eu cheguei... Não, olha, recebi agora, só para não mentir, que a Embaixada da Coreia me mandou... Sim, tem que ter alguma coisa. Um cortador de unha. Ave. Um cortador de ouro. De ouro. Não é de madrepérola lá. Tá, legal. Isso eu já queria receber, um cortador de madrepérola. Mas isso é em função de eu ser deputado, e não é isso em função de ser da família. Acho que os deputados também recebem alguma coisinha assim, algum agrado, né? Um ovo Fabergé, de repente. Um diamante, uma esmeralda dentro. Esse é caro, hein? Dizem, né, que a rainha da Inglaterra ganhou um colar, eu não me lembro de quem, um colar de águas marinhas, esqueci o nome da pedra. Aquamarine? Aquamarine, não é? Que ela gosta muito. Lá tem na Ponte de Londres, tem um monte de joia lá, uma beleza. Mas voltando ao Brasil, né? Vamos voltar ao Brasil. Voltando ao Brasil, todo mundo fala, você que é da família real, você que que o seu DNA tá presente aqui. Sangue azul. 500 não, né? Uns 200. Todo mundo fala que o Brasil é o país do futuro. Desde que eu nasci. Desde que eu nasci. São 40 anos ouvindo a mesma história. Você acha que o Brasil é o país do futuro e ele vai melhorar? Eu acho que ele ainda é o país do futuro. Eu acho que ele ainda é. Infelizmente, ele já deveria estar realizando esse futuro. É um futuro bem distante. A gente não consegue realizar esse futuro. E eu acho que o que eu aponto no meu livro é exatamente o porquê que a gente não realiza nisso. Exatamente. Nesse potencial. Que o nome do livro o porquê o Brasil é um país atrasado. Aliás, eu me faço essa pergunta... Todo dia eu acordo, abro a janela e falo, por que o Brasil é um país tão atrasado? Então vamos falar o porquê que... eu queria que não fosse, eu não tô falando pra sacanear. Vamos falar o porquê que ele seria um país do futuro. Vamos lembrar o porquê. Boa. Bom, primeiro, o território continental. Isso é importante. País para ter recursos naturais e território, isso é fundamental. E território não só vasto, mas fértil. Então você tem ali a segurança alimentar e você tem, debaixo do solo, você tem recurso mineral. Então você tem os dois, um para fomentar a indústria, outro para fomentar a alimentação, segurança alimentar, ninguém vai morrer de fome. Então você tem ali um ambiente que você não depende de ninguém. Você pode se autossatisfazer durante décadas. Muito bem, então isso é outra coisa. Ele é próximo dos mercados, ele não está na Antártida, ele não está lá não é uma África do Sul, por exemplo, que está longe da Europa. Se bem que a África não está tão mal posicionada assim. Mas ela não está longe dos mercados. Acho que a China até está mais isolada ali. Depois a gente pode voltar para a China. Mais longe, né? Pode ser. Então, a China, na minha opinião, até tem um problema de proximidade geográfica maior do que o nosso. Então a gente não tem o problema geográfico da China, né? Comparativamente, Mongólia, então nem se fala, outros países ali da Ásia, nem se fala. E eles estão dominando. Paquistão tem indústria, todos os países, os tigres asiáticos têm crescido, etc. Cresceram debaixo dos nossos olhos ainda. Muito bem, então o Brasil está próximo dos mercados, tem recursos naturais,
tem segurança alimentar e tem população. Então não temos aí 20 milhões, 10 milhões, temos 210 milhões. Você consegue fazer uma empresa aqui com escala de praticamente qualquer coisa. Até das mais sofisticadas, automobilística. Isso é importante. Se você não consegue, dentro do seu país, ter escala, você não consegue ter uma indústria que barateie os produtos que você depois vai ofertar para o mundo. Você vai estar sempre com um produto industrial caro. Não, a gente consegue, em função do tamanho do mercado, ter um produto com escala aqui, com já escala nossa. Então, faz, puxa vida, é mesmo, olha que bacana. Então, por que a gente não tem essas indústrias pujantes fazendo exportação e dominando mercados fora? Estamos próximos do mercado, temos indústria, temos população. Aonde que falta? Como Maquiavel diria. Né? Por que você conquista um país? Um rei conquistador precisa olhar a conquista de um país baseado em 3 coisas: terra, povo e o rei. Então, se você... o Brasil, o que ele tem? Ele tem terra e tem povo, mas não tem um rei. Não no sentido figurativo. A nossa liderança política é desastrosa. É o grande gargalo do Brasil. É o que torna o Brasil desinteressante para vários investidores, para a classe média mundial vir morar aqui, vir migrar para o Brasil como aspiração. Fazer, puxa, eu quero que meus filhos cresçam no Brasil. Eu quero que meu filho, lá na China, quero que meu filho aprenda a falar português para ele crescer no Brasil. Por que não tem esse aspiracional? Porque a classe política do Brasil, sobretudo nos últimos 130 anos, ela destrói valor das empresas, destrói poupança dos indivíduos, destrói perspectiva e futuro da classe média brasileira. A classe média brasileira que quer ir embora. Então, o gargalo nosso é especificamente em uma coisa somente. Chama-se organização política. Se a gente reorganizar isso, trazer um jogo mais saudável politicamente, estabilizar politicamente o Brasil, para que a classe média olhe e fale assim, muito bem, pode ter esquerda e direita, mas eu sei que o Brasil está indo para aquele caminho lá. Um caminho que está definido aqui com os meus valores, que vai ter prosperidade, minha poupança não vai ser roubada. Eu sei desse norte. Esse norte não foi definido por nenhuma classe política nos últimos 130 anos. Nós não temos visão do que vai ser o país daqui a 5 anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos. Os valores nós não estão defendidos na Constituição. A Constituição é uma esquizofrenia total. E os governos que surgem é de toda a gama. É governo que quer destruir a classe média, outros que querem fazer apropriações, intervenções de tudo quanto é tipo. Então, esse tipo de ecossistema político é o que destrói o potencial do Brasil. É por isso que a gente não é o país... E estamos atrasados relativo a esse potencial. Mas por que é tão ruim assim? Não é desde os antigos, desde a proclamação lá, os políticos já não eram meio esculhambados? Lá a República Velha, por exemplo. Sim. Olha, já não... durante toda a história, não só do Brasil... do mundo, se você for lá nos Estados Unidos. Mas o norte-americano, 1776, quando ele tinha já político corrupto também. Claro que todo lugar tem esses viés. Mas em tal lugar, se você olhar, fazer anacronismo, que é o que a esquerda gosta de fazer, ela olha com os olhos de hoje e com os valores de hoje, olha para trás. E fala assim, tá tudo atrasado, tudo ruim, olha como é que é. Então, você tem que botar paralelo, fazer uma comparação, por isso que política comparativa... Você não pode fazer anacronismo, né? Qualquer cientista político de esquerda que faz anacronismo, pronto, ele já deixa de ser cientista político. Você tem que fazer comparações paralelas no tempo e nas condições que existiam na época. Então, se você for ver, o Brasil era mais ou menos corrupto do que qualquer na sua origem. Sempre igual, né? Padrão. O país era mais ou menos liberal, o país era mais ou menos conservador, o país era mais ou menos tirânico. Padrão, não tinha nada que destoava da realidade de toda a nossa história. Né? Do descobrimento até a independência, a primeira Constituição brasileira, o Brasil Império, nada que destoou. Agora, o que acontece? Para você criar, se meie e enraize com a sociedade como um todo. E isso não se criou no Brasil. O Pedro II, pode-se até dizer, eu vou trazer um pouquinho, ele tentou, ele viu que isso era necessário.
Ele viu que onde que já temos estabilidade no Brasil Império, era estável. Era estável, conseguia combater guerras fora tranquilamente. Internamente ele conseguia debelar qualquer levante de oligarquia local. Então ele estava tranquilo no sistema político interno e externo. Onde que ele não estava tranquilo? Eu preciso de uma sociedade aqui que veja isso como bom. Que veja que também, assim como eu estou vendo que é bom, essa sociedade precisa ver que isso é bom também. Então a preocupação dele também, óbvio, não sei se com tanta consciência, mas também nessa linha era da Princesa Isabel, de criar uma sociedade de verdade, né? De você ter esse fomento de defensoria do modelo político como sendo seu. Né? Tem que ser de cada brasileiro. O Brasil tem que ser, a Constituição tem que ser defendida por todo brasileiro. Não é uma elite política que vai ter. Tem que ser o brasileiro que fala assim, eu quero isso aqui, eu defendo isso aqui, porque isso aqui me protege. Isso não se criou em nenhum momento da nossa história. Tentou-se ali na passagem de Pedro II e Isabel, mas logo na sequência voltou a controle oligárquico distante da sociedade. Quanto mais a sociedade fique fora desse jogo, melhor. Essa que é a visão dos oligarcas que, no fundo, foram substituídos nos últimos 130 anos. Hoje, o que você está vendo? Um despertar dessa sociedade falando assim, poxa, olha só, por que isso? Por que aquilo? Por que eu não tenho... por que meu voto é obrigatório? Né? Por que eu não posso me candidatar independente desses partidos aí que são todos corruptos na cabeça do brasileiro médio? Então, por quê? Então, isso tudo não foi disputado pela geração que veio anterior. Né? Onde é que estavam nossos pais, nossos avós na mobilização contra esses sistemas e esses arranjos que foram feitos? Hoje está muito mais acirrado, a população está acordada, ela quer ver isso e o sistema está se reentrincheirando. Vamos se defender, porque agora o pessoal está desperto. Vamos ver se a gente segura isso aqui. Quanto mais a população se mobiliza, mais eles se entrincheiram, mais passam leis que você fala assim, como é que vocês vão fazer esse tipo de lei contra a sociedade? Então é para se defender.